Olá, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Anne, sou professora aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Como vocês sabem, a revista que nós utilizamos é da CPAD. Agora nós estamos na reta final aí do terceiro trimestre, com a lição de número 13, que tem como tema Daniel, um homem de oração. E o objetivo é aprender que devemos ter uma vida de oração e integridade diante de Deus e dos homens. O versículo para a memorização é: orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e ore sempre por todo o povo de Deus, que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, parte B. Então, nós vamos começar com a parte do memorizando. A nossa revista sugere que você primeiro leia com as crianças algumas vezes, e para essa parte até eu fiz essa mãozinha assim e coloquei o versículo aqui dentro, porque a mãozinha remete à questão da oração, e escrevi o versículo aqui dentro para ficar uma coisa diferente, né? Eu sei que vocês têm a maneira de vocês no quadro, ou vocês podem fazer assim, entregar para cada um, para que eles leiam e memorizem, né, um pouco do versículo. E para fazer a parte da dinâmica, a revista sugere que vocês destaquem algumas palavras, por exemplo, orem, guiados, Espírito, Deus, alertas, não desanimem, orem, povo e Deus. Que vocês destaquem essas palavras e dividam as salas em 2 grupos. E aí cada grupo vai ser meio que sorteado uma palavra, e aí eles têm que fazerem a mímica, e aí o grupo tem que adivinhar ou acertar qual é a palavra, e ganha o grupo que fizer uma melhor interpretação. Seria essa a sugestão da revista. Porém, eu acho que ficaria mais interessante, e aí isso eu trago como sugestões para vocês, que não seja a questão de o que fizer a melhor interpretação, mas vocês podem pegar o versículo, aí vocês dividam em partes, em palavrinhas, assim, coloquem dentro de envelope, de um envelope cada um, e dividam a turma novamente em grupos. E então você entrega o envelope, e aí cada criança vai tirar uma palavrinha ali de dentro e vai ter que fazer a mímica para o grupo acertar. Conforme o grupo for acertando, eles podem ir montando o versículo no quadro. E aí ganha o grupo que montar o versículo primeiro. Eu acho que fica mais dinâmico e mais interessante para que eles construam o versículo dessa forma, tá? Então, essa é a sugestão para um memorizando. Para a hora da história, eu trouxe aqui uma sugestão. Então, são 3 bonequinhos. Eu fiz com um palitinho de churrasco atrás e fiz com um recorte mesmo de uma folha mais durinha, assim. Então, eu peguei 3 bonecos. Este seria representando Daniel, este o rei, e este aqui de preto eu fiz representando as pessoas que sentiam inveja de Daniel, que foram lá falar para o rei, que não era para deixar orar. Então eu fiz representando aqui de preto, para vocês conseguirem contar a história, né? Primeiro de Daniel, que foi escolhido e tal, aí o rei, e representando as pessoas que sentiam inveja e que desejaram o mal para ele. Aqui também, esta parte, eu trouxe como sugestão para fazer a parte que, mesmo eles tendo lá falado, mesmo o rei tendo aceitado a sugestão deles de que tá bom, então ninguém vai orar para Deus, coisa e tal, que Daniel ia na janela do seu quarto e orava 3 vezes por dia e tal. Então, essa sugestão para representar a questão de que ele orava lá no quartinho dele, mesmo o rei tendo dito que não era para fazer isso, ele se manteve firme e continuou a sua oração e a sua busca ao Senhor. Então, é uma maneira simples, eu só peguei uma folha 4, dobrei ao meio para centralizar e fiz esse aqui representando a janela. Então, é bem simplesinho. E este aqui, para representar a cova dos leões. Eu acho que ficaria melhor até do que este que eu fiz, se vocês pegassem um papel marrom,
tipo papel pardo. Aqui a gente chama de papel pardo, não sei na região de vocês. Mas é aquele papelzinho marrom que vem num rolo grande, assim, ou até mesmo se vocês quiserem fazer uma coisa tipo reciclável, vocês podem pegar aquele saco de pão, assim, que a gente compra na padaria, amassar e colar ao redor. Aqui é uma latinha que eu tenho de biscoito, e esse aqui eu peguei uma folha 4, amassei bastante, na verdade tem 3 folhas da 4 aqui, amassei bastante, colei, passei uns giz de cera só pra ficar meio assim, e os leões eu fiz também de folha A4 colorida, e só pra representar, né? E o que eu quero dizer pra vocês é que eu trouxe esses materiais, eles são mais simplesinhos, porque eu tento meio que conciliar, assim, né? Tem professores que têm bastante tempo para preparar o seu material, então consegue fazer uma coisa mais elaborada. Tem professores que trabalham fora da igreja e coisa e tal, e às vezes não consegue ter um tempo assim tão grande para preparar um material. Então eu tento trazer uma coisa que seja simples, porém que dê um resultado legal. Porém, lá no nosso material de apoio, eu vou deixar um link onde vai ter o vídeo de onde eu tirei essas sugestões, só que a moça que está contando a história lá, ela fez uma coisa mais elaborada, fez bonecos mesmo, com um rolinho de papel higiênico, fez uma cova de leões maior. Então lá vocês vão ter esses moldes e essas outras sugestões. Se não quiserem fazer desta forma aqui, como eu já falei, eu tento trazer para que nós consigamos, né, agradar a todos vocês, ok? Então, passando essa parte da história, nós vamos entrar na parte da atividade. E como sugestão, eu trouxe 2 atividades. Uma é a atividade da teia, que ela é assim, ó. Eu fiz círculos de várias cores e botei uma carinha triste. A ideia é que você entregue para as crianças sem os riscos, que aí eles têm que ligar as carinhas das mesmas cores para formar uma teia. Por quê? Quando formar a teia, vocês vão explicar para eles que quando nós não temos uma vida íntegra diante de Deus, a nossa vida fica assim meio confusa, sabe? Cheio de coisinhas, cheio de rabiscos, sabe? Nos deixa tristes, por isso que tem aqui a carinha triste, porque nós temos que ter uma vida transparente diante de Deus e diante dos homens, como diz o nosso versículo. E as pessoas na história de Daniel, não acharam nada para acusá-lo, porque ele tinha uma vida transparente, ele não tinha confusões, ele não tinha intriguinhas, ele não tinha mentiras na vida dele. Ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus e que seguia o caminho de Deus segundo os mandamentos, segundo a palavra dele. Então, na nossa vida nós também temos que ser assim, transparente, onde nada, se as pessoas vierem procurar alguma coisa na nossa vida, não tenha nada para nos acusar, a não ser de que nós oramos ao nosso Deus. Então, essa é a ideia da teia, para causar uma ideia de confusão, de bagunça, sabe? Então, claro que você pode colocar bem mais carinhas, eu trouxe assim só para vocês terem uma ideia mais ou menos, ok? E uma outra sugestão é também parecida com a apresentação do versículo. Eu fiz uma mãozinha, aqui eu peguei o molde da minha mão, peguei uma folha grande, tamanho A4, dobrei no meio, fiz o molde da minha mão, só não cortei aqui na lateral, que é para que ele fique assim, né? E a ideia desse é que vocês entreguem para as crianças. Numa mão, eles escrevam o versículo da nossa lição, né? Que está lá em Efésios. E no outro lado, que eles coloquem um pedido de oração que eles queiram, às vezes o nome de alguém, deixe livre essa parte para eles, mas que eles também coloquem a nossa nação. Porque lá, se vocês forem olhar lá na nossa revista, no bate-papo, ele pede para que a gente converse com os nossos alunos sobre os refugiados, sobre os países em guerra, sobre a liberdade que nós temos aqui no nosso país de irmos à igreja, de orarmos, de carregar a nossa Bíblia por qualquer lugar, é só a gente querer.
e tem países que não têm essa realidade. Então, colocar essas coisinhas aqui para que eles lembrem de orar. Aí você também, no final dessa atividade, você pode também estar orando junto com eles sobre isso, agradecendo a Deus pela liberdade do nosso país que nós temos de expressar essa nossa fé, também orando pelo futuro da nossa nação e orando pelos países que estão em guerra. Você pode trazer algumas manchetes também dos jornais, se você assim desejar. Tá? Então, lembrando, numa mãozinha o versículo da lição, na outra mãozinha deixe que eles coloquem um pedido livre de oração deles e trazendo isso também para a nossa realidade sobre essas situações que eu citei para vocês. Essas são as sugestões das duas atividades. Agora nós vamos para a parte das dinâmicas. Eu trago também duas sugestões. Uma é a dinâmica da bússola. Vai estar um videozinho lá no nosso material de apoio, do YouTube, onde eu tirei essas sugestões e é um pastor quem faz essas dinâmicas e ele faz na prática lá, e aí vocês vão conseguir ter uma ideia melhor. Por exemplo, o nome dessa dinâmica é Dinâmica da Bússola. Lá ele pede que vocês deem orientações tipo norte, sul. Como eu acho que para as nossas crianças é um pouquinho complicado, acho que eles ainda não têm essa compreensão formada, então eu sugiro que vocês falem direita, esquerda, para frente, para trás. Então vai funcionar assim, você vai separar a sua turma em 2 grupos, 2 filas, na verdade, e aí você vai pedir que eles fiquem de frente um para o outro, as 2 filas assim em paralelo e um olhando para o outro. E aí então você vai dizer que eles sigam as suas instruções. Aí você vai dizer assim, deem 3 passos para a sua esquerda. Como eles vão estar de frente um para o outro, eles vão se confundir, porque um amigo vai para um lado e você vai para o outro. Certo? Então eles vão confundir, mas aí você continua, 2 passos para frente, agora 1 para a direita, vai falando algumas coisinhas assim, você vai perceber que eles vão meio que confundir. Depois disso, então você pede que eles sentem e aí você vai explicar que é meio complicado a gente caminhar sem saber muito bem para onde estamos indo, como eles confundiram ali, tipo, para onde que é a minha esquerda? É para cá, é para lá? Para frente eu sei que é para frente, mas e a minha direita? Eles vão meio que confundir isso, então você vai usar isso para a sua explicação. Você vai dizer que fica complicado a gente caminhar sem saber ao certo para onde nós estamos indo. E o nosso alvo é Cristo, então nós devemos manter os nossos olhos fixos nele. Assim como Daniel, ali na história, que ele não se deixou levar pelas opiniões ou pelas outras vozes que tinham ali, mas ele manteve os seus olhos fixos em Cristo e continuou caminhando para ele. E dessa forma nós temos que levar a nossa vida sempre com os nossos olhos voltados para Cristo, o nosso coração voltado para Ele, e assim nós vamos ter certeza do caminho que nós estamos trilhando, ok? E uma outra sugestão é a dinâmica da bexiga. Também vai estar lá no nosso material de apoio um link para um vídeo que vocês talvez consigam compreender melhor com a dinâmica acontecendo na prática, né? Então, a dinâmica da bexiga, ela é bem simples e eu gosto bastante dela, até eu já fiz em sala de aula. Vocês vão entregar uma bexiga vazia, pedir que eles encham ela, né? E um palitinho, pode ser palitinho de dente, eu trouxe aqui um maior porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Aí, primeiro vocês entreguem para todos eles, e aí você vai na frente e diz assim, façam assim. Aí você vai estar induzindo o pensamento deles, tá? Mas cuidado para não estourar. Chega pertinho, mas não estoura. Vai fazendo algumas brincadeirinhas assim. Aí no final você diz assim, então, a brincadeira é o seguinte. Você tem que cuidar para não estourar a sua bexiga. Quem chegar no final da brincadeira com a sua bexiga assim, ganha a brincadeira. Não pode, você tem que cuidar da sua bexiga. Ok, você só fala isso. Eles, na euforia, vão começar a estourar a bexiga dos outros amigos. E você fica quietinha esperando. Quando terminar, quando restar com a bexiga sem estourar, você olha para eles e pergunta, então,
A prof pediu para estourar a bexiga dos outros? O que a prof pediu? Ah, a prof falou que quem chegasse no final com a sua bexiga inteira ganhava. Mas aí podiam ser todos. Eu não pedi para que vocês estourassem a bexiga dos amigos, mas porque não prestaram atenção na orientação, vocês foram estourando a bexiga de todo mundo. E aí, a partir disso, você vai explicar que quando nós não temos um relacionamento com Cristo, quando nós não nos dedicamos à oração, como Daniel era um homem de oração, quando nós não temos esse tempo da nossa vida para Ele, a gente não consegue discernir a voz dele, sabe? Então, quanto mais tempo a gente se dedica, quanto mais a gente ora, quanto mais tempo a gente busca o Senhor, a gente vai aprendendo a ouvir a voz dele e então a gente não vai se deixar levar por essas outras vozes, certo? Não vai se deixar influenciar, mas se manter fiel ao Senhor, à palavra dele, porque isso tudo vem a partir do nosso relacionamento com ele, tá? Então, lembrando, primeiro você diz que tem que manter a sua bexiga, tem que cuidar da sua bexiga para que não estoure a sua bexiga. Eles vão estourar dos outros porque é normal, é de criança, eles não vão prestar atenção. E aí você pega essa deixa e vai falar sobre a questão de ouvir, sobre a questão de conhecer a voz de Deus, sobre a questão da atenção, ok? Então essas são as sugestões das duas dinâmicas. E como sugestão de louvor, eu trago 3 louvores. Daniel, do grupo Minha Vida é uma Viagem, é um grupinho de louvor infantil. Fiel como Daniel, do Perfeito Louvor. E A Chave da Oração, de Radicais Kids. Esse último, A Chave da Oração, ele é um louvor bem agitadinho. Seria interessante você iniciar a sua aula com esse louvor, para fazer um momento de descontração, ok? Então, essas são as nossas sugestões para essa aula e espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E qualquer coisa vocês podem deixar um feedback aqui embaixo do vídeo, eu gosto de ler e responder vocês. Que vocês tenham aí um restinho de semana abençoado, uma aula abençoada, que as nossas crianças consigam compreender como é importante nós termos um relacionamento com Deus, como Ele cuida da gente e como é importante nós aprendermos e termos o discernimento, ouvir a voz dEle, ter essa atenção. E até mais. Tchau, tchau.